A escola e o diabo. A cidade de Santa Emília era pequena, mas carregava uma história sombria que ninguém ousava contar em voz alta. No topo de uma colina isolada, envolta por uma floresta densa, erguia-se o Instituto São Jerônimo, uma escola antiga que parecia fora do tempo. Suas paredes de tijolos escurecidos pelo tempo e janelas estreitas davam a sensação de que os olhos de algo invisível observavam cada passo de quem ousava se aproximar. Os moradores mais velhos diziam que, muitos anos atrás, algo horrível aconteceu ali dentro, algo tão profano que a escola foi interditada por uma década inteira. Quando foi reaberta, a história foi enterrada junto com os que sabiam demais. Mas os rumores nunca cessaram. Algumas crianças falavam sobre sombras que se moviam pelos corredores quando ninguém estava lá. Professores recém-contratados sumiam sem deixar rastros. O zelador, um homem idoso de olhar desconfiado, sempre avisava os alunos mais curiosos para nunca ficarem na escola após o anoitecer. Mas nem todos obedeciam. Na noite de uma sexta-feira chuvosa, 4 estudantes decidiram desafiar essa regra. Mariana, Eduardo, Letícia e Rafael eram céticos. Achavam que as histórias eram apenas superstições criadas para assustar crianças. Queriam provar que tudo aquilo não passava de invenção. Eles não sabiam, mas naquela noite, o diabo estaria esperando por eles. O Instituto São Jerônimo era uma escola tradicional, conhecida por sua rigidez e excelência acadêmica. Funcionava em um prédio de arquitetura gótica, com salas amplas e frias, iluminadas por lâmpadas amareladas que nunca pareciam fortes o suficiente. Os corredores eram revestidos com quadros antigos, retratando ex-diretores de olhares severos, que pareciam acompanhar qualquer um que passasse. Na parte de trás da escola, existia um prédio abandonado, onde ficava o antigo internato. Há décadas, os alunos mais pobres moravam ali, mas um incêndio destruiu parte da estrutura. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu naquela noite, mas os corpos das crianças nunca foram encontrados. Desde então, a ala foi lacrada, e qualquer um que se aproximasse sentia um frio anormal na espinha. A amizade entre Mariana, Eduardo, Letícia e Rafael era baseada na curiosidade e na adrenalina de desafiar o desconhecido. Cada um deles tinha uma razão diferente para topar a ideia de passar a noite na escola. Mariana, 17 anos, era a mais destemida do grupo. Amava histórias de terror e queria provar que todos aqueles boatos não passavam de lenda. Tinha um jeito sarcástico e nunca levava as coisas a sério. Eduardo, 18 anos, era o cético. Gostava de ciência e acreditava que tudo podia ser explicado racionalmente. Para ele, assombrações eram apenas truques da mente humana. Letícia, 17 anos, sempre foi a mais sensível. Embora negasse, sentia um medo inexplicável de lugares antigos. Tinha pesadelos frequentes com crianças sussurrando ao pé de sua cama, mas nunca contou isso a ninguém. Rafael, 18 anos, era o líder do grupo, o mais popular da escola. Adorava desafios e não aceitava ser chamado de covarde. Foi ele quem teve a ideia de passar a noite na escola e gravar tudo, na esperança de viralizar nas redes sociais. Eles acreditavam que estavam apenas brincando, mas naquela noite, a escola mostraria sua verdadeira face. A noite caiu sobre o Instituto São Jerônimo. Os portões foram fechados às 22 horas, como de costume. O vigia, um homem idoso chamado seu Ambrósio, já estava acostumado com os boatos sobre a escola, mas se recusava a falar sobre eles. Ele trancou a entrada principal e deu sua última volta pelos corredores antes de se acomodar em sua pequena sala. Do lado de fora, Mariana, Eduardo, Letícia e Rafael estavam prontos. Haviam combinado de pular o muro lateral, onde a cerca elétrica já não funcionava há anos. Prontos para uma noite de terror, Rafael perguntou, rindo enquanto gravava tudo com seu celular. Letícia hesitou. Ela sentia um frio intenso, como se algo dentro dela dissesse para não entrar ali. Mas Mariana segurou sua mão e a puxou. Vamos logo,
O máximo que pode acontecer é a gente tomar um susto ridículo. Eles passaram pelo jardim e entraram pela porta dos fundos, que Rafael havia destrancado mais cedo. A escola, vazia e escura, parecia outra completamente diferente. O silêncio absoluto só era interrompido pelo som distante da madeira estalando e pelo vento assobiando pelas frestas. A princípio, tudo parecia normal. Eles andaram pelos corredores, rindo e zombando do medo de Letícia. Mas então, começaram a perceber pequenas coisas estranhas. Eduardo notou que a luz de emergência de um corredor piscava irregularmente, embora o gerador da escola fosse novo. Mariana passou pela biblioteca e viu que uma das cadeiras estava balançando levemente, como se alguém acabasse de se levantar, mas não havia ninguém ali. Rafael começou a ter problemas com a câmera do celular. O vídeo ficava distorcido e ruídos estranhos surgiam no áudio. "Vocês estão ouvindo isso?" ele perguntou, pausando a gravação. Todos ficaram em silêncio. Então, veio o primeiro som realmente perturbador. O som de uma risada infantil ecoou pelo corredor vazio. Eles se entreolharam. Ninguém disse nada, mas todos sentiram o mesmo arrepio subir pela espinha. "Deve ser eco de fora", Eduardo murmurou, tentando parecer calmo. Mas eles estavam no andar de cima. Não havia como um som da rua chegar ali daquele jeito. Foi quando Letícia parou subitamente. "Gente, tem alguém ali." Os outros se viraram. No fim do corredor, sob a luz fraca, uma silhueta pequena estava parada, imóvel. Uma criança. Só que algo estava errado. A criança não tinha rosto. Apenas um borrão escuro onde os olhos, nariz e boca deveriam estar. E, lentamente, ela começou a caminhar na direção deles. A silhueta infantil continuava avançando pelo corredor escuro. Cada passo dela era silencioso, como se seus pés não tocassem o chão. O borrão negro onde deveria estar seu rosto parecia vibrar, se distorcer levemente, como uma interferência em um sinal de TV antiga. Letícia apertou a mão de Mariana com força. Rafael segurava o celular tremendo, sem coragem de continuar gravando. Eduardo foi o primeiro a dar um passo para trás. "Isso não é possível", ele sussurrou. Então, a criança parou. A luz piscou violentamente e, no meio da escuridão intermitente, ela apareceu na frente deles em um único segundo, como se tivesse se teletransportado. "Vocês não deveriam estar aqui." A voz não veio da boca da criança. Veio do teto, das paredes, do chão. Uma voz grave, carregada de ecos, como se várias pessoas falassem ao mesmo tempo. Letícia gritou e caiu para trás. Mariana puxou Rafael pelo braço e começou a correr. Eduardo, em pânico, tentou seguir os amigos, mas algo segurou seu pé. Ele olhou para baixo e viu mãos esqueléticas emergindo do chão, segurando seus tornozelos com força. "Me ajuda!" ele gritou. Mariana e Rafael voltaram, puxando Eduardo desesperadamente. Os dedos ossudos arranharam a pele dele, deixando cortes profundos. Finalmente, Eduardo foi solto e caiu para trás, ofegante. Mas a criança ainda estava lá. Ou melhor, o que quer que fosse aquilo. Seu corpo começou a se contorcer de forma antinatural. Seus braços se alongaram, as pernas se dobraram ao contrário e de dentro do borrão escuro onde deveria estar seu rosto, uma boca enorme e cheia de dentes começou a se abrir. Então, olhos vermelhos brilharam na escuridão ao redor deles. Muitos olhos. O corredor se encheu de sussurros. "Ele está chegando. Ele está acordando. Corram, se ainda há tempo." E então, um barulho ensurdecedor ecoou pela escola. Tum, tum, tum. Passos pesados, vindo do andar de baixo. Os olhos vermelhos começaram a desaparecer nas sombras, como se estivessem fugindo de algo muito pior. A própria criança paralisou, como se estivesse petrificada de medo. A escola tremeu. Mariana segurou os amigos. "A gente precisa sair daqui." Os passos ecoavam pelo corredor, cada vez mais próximos. Tum, tum, tum.
As paredes tremiam a cada som, como se algo gigantesco estivesse vindo. Mariana, Rafael, Eduardo e Letícia correram o mais rápido que puderam, ignorando a dor nos pés, os cortes e a respiração descontrolada. Aquela coisa que parecia uma criança continuava parada, tremendo, como se ela mesma estivesse aterrorizada pelo que estava prestes a aparecer. A porta da sala de química. Mariana foi a primeira a entrar, seguida de Rafael e Letícia. Eduardo veio por último e quase não conseguiu fechar a porta a tempo. O corredor mergulhou no silêncio. Eles ficaram encostados na porta, tentando controlar a respiração. A luz fraca da lanterna do celular de Rafael iluminava as mesas cobertas de poeira. O que era aquilo? Letícia sussurrou, ainda em choque. Eduardo tremia, pressionando a perna onde os dedos esqueléticos haviam agarrado. O sangue escorria, quente. Mariana olhou para Rafael. Você ainda está gravando? Ele levantou o celular e confirmou. Sim, mas algo está estranho. Olha isso. A tela do celular tremia. A imagem parecia se distorcer como se um campo magnético estivesse afetando o aparelho. Aos poucos, uma figura apareceu no vídeo. Uma sombra enorme no canto da sala. Ela era muito maior que um humano. E 2 olhos vermelhos começaram a brilhar na escuridão. Ela estava ali com eles. Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. A porta atrás deles explodiu para fora, lançando Eduardo pelo chão. As luzes da escola se acenderam ao mesmo tempo, revelando o corredor vazio. A sombra deu um passo à frente. Tum! Foi quando Mariana entendeu. A escola inteira era um portal. A entidade que ali residia não estava tentando pegá-los, estava tentando sair. E eles tinham aberto a porta para isso. Rápido! Rafael gritou. O armário. No fundo da sala, um armário de produtos químicos estava entreaberto. Era grande o suficiente para que todos se escondessem. Eles se jogaram lá dentro, fechando a porta rapidamente. A sombra se moveu pela sala. Ela farejou o ar. Silêncio. Os corações batiam tão forte que parecia que a entidade poderia ouvi-los. O olho vermelho apareceu do outro lado da fresta do armário. Eles prenderam a respiração. Vocês me trouxeram de volta. A sombra desapareceu. E então, o alarme da escola tocou. Quando saíram do armário, estavam na escola normal, de manhã, como se nada tivesse acontecido. Mas Eduardo não estava mais lá. O alarme ecoava pela escola, misturado com o som dos passos apressados dos outros alunos. Mariana e Rafael estavam paralisados, incapazes de processar o que acabará de acontecer. Na frente deles, a escola parecia inofensiva, como qualquer outra, cheia de estudantes correndo pelos corredores, conversando e rindo. Mas havia algo estranho no ar, uma sensação de que o mal não havia ido embora. O que foi real? Eles estavam realmente de volta à escola, ou haviam sido enganados por algum tipo de ilusão diabólica. O horrível silêncio que seguiria aquele momento de terror os incomodava ainda mais. Não havia mais o que fazer. O terror parecia ter se dissipado, mas a escola estava mudada. Mariana olhou para Rafael, que ainda segurava o celular com o vídeo gravado. Ela pegou o aparelho e viu a imagem distorcida da sombra, aquela coisa horrível com os olhos vermelhos. Ela sabia que não podia mais apagar aquilo. Ela gravou uma última mensagem. Se você encontrou este vídeo, saiba que a escola nunca foi o que você pensou. A verdade está lá, nas sombras, esperando para ser descoberta. Não confie em nada, nem em ninguém. Ela parou, engolindo o medo que a consumia. E agora? Quem será o próximo a abrir a porta? A tela do celular piscou e a luz se apagou. Mas algo estava fora de lugar. O vídeo continuava gravando. Uma última cena apareceu no display. O olho vermelho de volta. E agora? O que você faria se estivesse no lugar dos protagonistas? Comente abaixo sua teoria sobre o que realmente aconteceu naquela escola e o que virá depois. Será que o mal está realmente acabado? Ou tudo não passou de um ciclo que se repetirá?
Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Clique no sininho para não perder nossos próximos vídeos de terror e mistérios. E lembre-se, a escola está esperando, mas cuidado com o que você pode encontrar lá dentro.